minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus a este encontro de domingo. Como é bom estarmos reunidos hoje aqui. Que em nome de Jesus a paz do nosso Salvador esteja na tua casa e em teu coração hoje. Nós vamos ter um culto muito abençoado, nós cremos. Eu quero começar este momento fazendo uma oração com você. Será que você pode fechar os seus olhos? E nós vamos dizer: Senhor, muito obrigado por ter nos reunido e por ter nos trazido, Senhor Deus, aqui na Tua presença. Nós queremos fazer este culto, este encontro valer a pena. Nós queremos cantar-Te louvores, unindo as nossas vozes para exaltar aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. E o Seu nome é Jesus, o nosso Salvador. E é no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Nós vamos cantar de todo o nosso coração, dizendo: erguemos as nossas vozes. Unidos, meus irmãos, vamos dizer: vamos lá. Erguemos nossa voz, Teu nome sobre nós, vamos Te buscar. Tua glória como fogo aviva o Teu povo, queima os corações. És a nossa razão, és a nossa canção. Abra-nos os céus, queremos ver-Te. Abra as comportas, Rio poderoso, flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Ele fluirá em nossas casas, em nossa adoração. Estás neste lugar, Tua glória a brilhar, olhamos para Ti. Do céu vens com poder, mostrando o Teu querer, estás presente aqui. És a nossa razão, és a nossa canção. Abra-nos os céus, queremos ver-Te. Abra as comportas, Rio poderoso, flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Abra-nos os céus, queremos ver-Te. Abra as comportas, Rio poderoso, flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Mostra a Tua glória, mostra a Tua força, mostra, Senhor Jesus. Mostra a Tua glória, mostra a Tua força, mostra, Senhor Jesus. Vamos lá, queridos. Abra-nos os céus, queremos ver-Te. Abra as comportas, Rio poderoso, flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Queremos ver-Te. Abra-nos os céus, queremos ver-Te. Abra as comportas, Rio poderoso, flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Glória a Deus. Amém. Hoje eu quero te lembrar e te dar esta certeza no seu coração de que Ele está fluindo em seu lar e na sua casa. E quero também te dar este lembrete da parte de Deus, que apesar de nós não estarmos nos reunindo todos os domingos presencialmente,
os nossos corações continuam unidos e, mais do que isso, meus irmãos, nós continuamos sendo filhos e filhas de Deus. Você crê nisso? Será que você pode dizer a alguém que está aí ao seu lado, perto de você, ou nos comentários deste vídeo: eu creio que você é um filho e uma filha de Deus? Louvado seja o nosso Senhor. Nós somos família de Deus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Vamos lá, irmãos. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Tenha esta certeza, você é um filho, você é uma filha de Deus, e nada poderá te separar do amor dele, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, fique nesta fé e nesta paz, em nome de Jesus. Oh, meus irmãos, que maravilhoso é estar na presença de Deus, né? É cantar louvores ao nome dele, exaltá-lo. Também tem feito tantas coisas boas na nossa vida. Nós devemos orar de fato, pedir que Deus abençoe, supra as nossas necessidades, nos socorra nas nossas dificuldades, mas também é óbvio que nós temos motivos para exaltá-lo, para agradecer por tudo que ele tem feito, pela forma que ele tem nos abençoado. E nós vamos nesta hora orar. Está escrito na Bíblia Sagrada que se tiver alguém doente, devemos fazer oração. Se tiver alguém contente, devemos cantar louvores. Portanto, nós já cantamos louvores, expressamos a nossa alegria diante do Senhor. E agora, meus irmãos, nós vamos orar.
colocar nossos irmãos na presença de Deus. Nossos irmãos estão fazendo tratamento médico contínuo, colocar cada um deles diante do Senhor para que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, até que eles estejam completamente curados. Nós sabemos que existem aqueles milagres que Deus faz, que de repente num toque tudo acontece, mas existem as curas, não é? Que Deus vai abençoando, vai restaurando, de repente a pessoa está completamente bem. E dentre os nossos irmãos, nós queremos orar em favor do irmão Daniel, que está internado ainda, pedir que Deus o abençoe, que em breve ele tenha alta, não é? Também esteja completamente restaurado. E vamos colocá-lo na presença de Deus nesta hora, agradecendo pela preservação da vida dele e pela forma gloriosa que Deus tem cuidado também, não é? A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, ele afofa a nossa cama na hora da dor. E nós bem sabemos disso. E o Daniel tem experimentado isso nesses dias. Tempo de sofrimento, mas tempo que nós também estamos orando continuamente colocando a vida dele e de cada um dos irmãos nominalmente na presença de Deus. Nós fazemos isso todos os dias e Deus tem nos abençoado. E queremos agradecer muito a Deus hoje pelos nossos irmãos que já passaram por momentos de dificuldade, como diz as Escrituras, passaram pelo vale da sombra da morte, mas graças a Deus estão bem, não é? O irmão Rogério, que passou por um momento tão crítico, já está bem, está em casa, louvado seja o nome do Senhor, tudo bem. Irmã Rosângela também, trabalha na área da saúde, e passou por um momento tão difícil, mas está bem, já voltou a trabalhar. Irmã Vanessinha também já voltou ao trabalho, são coisas boas. Irmão Alexandre também, um dos nossos irmãos que passou por um momento muito difícil, mas também já está em casa, está muito bem, com a graça de Deus. O irmão Caetano também, louvamos a Deus pela vida dele. E louvamos a Deus pela vida da irmã Amanda, que também está passando ainda por uma situação assim, já está no final, não é? Graças a Deus, e Deus está cuidando dela de uma forma assim tão extraordinária, cuidando da família. O nosso Deus, de fato, é muito bom. Oramos no domingo, ou melhor, na quarta, em favor da mãe da Fabi. E graças a Deus ela está bem, está se recuperando muito bem, para a glória do nome do Senhor. E talvez outros que nós não sabemos, mas você sabe. Porque às vezes tem casos que não chega a nós. Mas se alguma coisa acontecer com um parente seu, uma pessoa conhecida, e por algum motivo esse pedido não chega a nós para que oremos continuamente, lembra, Deus ouve a sua oração. O nosso Deus ouve a oração daqueles que creem. E você é um servo, uma serva do Senhor. Então imediatamente coloque essa pessoa em oração e comunique com o número máximo de irmãos possível para que todos possam estar em oração, não é? Para que sejam alcançados pelo Senhor. Como agora nós vamos orar também pela irmã Fernanda, filha do nosso irmão Luciano Macedo, que não tem passado muito bem, tem tido um pouco de febre, dor de cabeça, e estamos colocando ela continuamente na presença do Senhor nosso Deus, e nesta hora vamos orar por ela também, para que Deus abençoe. É um tempo de oração. A palavra diz: orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo, meus irmãos, pode muito em seus efeitos. E nós sabemos disso. Às vezes a situação está dramática, mas a partir do momento que nós colocamos em oração, a situação começa a mudar, começa a melhorar. Sim, é por isso que a Bíblia Sagrada diz que devemos orar de fato, orar sem cessar. Não porque somos pessoas que temos nossa própria justiça, nós bem sabemos que não. Mas estamos falando, a Bíblia fala, da justiça de Jesus atribuída a nós, creditada a nós, porque um dia nós colocamos nossa vida nas suas mãos, e então começamos a crer nele de todo o nosso coração. Vamos falar com Deus nesta hora e pedir que Deus
alcance cada um nesse tempo de intercessão. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu és um Deus tão grande, tão poderoso, mas tão amoroso, que cuida de nós, como uma mãe ou um pai cuida do seu filho, assim o Senhor cuida de nós todos os dias, suprindo as nossas necessidades, tendo cuidado de nós, como está escrito, Senhor, e nós temos experimentado este cuidado no nosso dia a dia. Por isso ousamos nesta hora colocar na Tua presença, ó Deus, os nossos irmãos que estão em tratamento médico, que estão vivendo um dia de cada vez, mas estão progredindo dia após dia. E nós bem sabemos que na hora da tribulação requer paciência e perseverança na oração, e desta forma nós sabemos que cada um alcançará a vitória. Senhor, estenda as suas mãos para abençoar cada um deles. Senhor, tocando profundamente, consolando, fortalecendo, no momento de angústia, que a tua paz venha e preencha todos os lugares deste coração. Ó Senhor, abençoa também o irmão Daniel nesta hora. Cobre ele com tua graça, como nós queremos vê-lo de volta para casa, Senhor, o mais breve possível. Livre, Senhor, de toda essa enfermidade, no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos nesta hora. Senhor, e apresentamos todos os nossos irmãos, cada um deles, segundo a necessidade. Meu Deus, aqueles, Senhor, que estão com medo ou com receio de tudo que está acontecendo, que o Senhor venha para fortalecer cada coração, como o Senhor fez uma amostra do que o Senhor fará, é o que o Senhor já fez na vida dos nossos irmãos que estão em casa e já estão livres, estão glorificando o Teu nome com o coração cheio de alegria, porque de fato o Senhor é bom e a Tua bondade dura de fato para todo sempre, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Abençoa a Fernanda nesta hora também. Meu Deus, livra ela das dores de cabeça e da febre, Senhor. Meu Deus, a irmã Amanda, que está terminando, ó Deus, esse tempo de restauração, que o Senhor a fortaleça poderosamente, a tua serva, e fortaleça esta família, seu esposo, as crianças, que esta família, Senhor, seja cheia da tua presença, para louvor, honra e glória do teu santo nome nesta hora. E todos quantos estão agora esperando no Senhor, esperando a bênção do Senhor, porque de fato é dos céus que vem as bênçãos sobre as nossas vidas, como está escrito, que é de lá que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra ou variação. Senhor, nós cremos, por isso nós esperamos em Ti, por isso temos contentamento no nosso coração, pelo cuidado do Senhor, e esta confiança que nós temos, de que o Senhor está realmente cuidando, no controle de todas as coisas, fazendo com que o Teu povo de fato seja conduzido à vitória. Meu Deus, nós oramos, nós intercedemos em favor de todos os nossos irmãos, aqueles, ó Deus, que estão na linha de frente de trabalho, que estão, ó Deus, aqueles que estão em serviços essenciais, que precisam ser de casa, Deus, para ganhar o pão de cada dia, e também para abençoar outras pessoas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os livre de todo mal. Ó Senhor da glória, abençoa a todos, Senhor, no nome santo e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país, ó Deus, estenda as mãos sobre nós num tempo de crises profundas, além dessa pandemia que nos assola. Ó Senhor, põe a tua mão e faz cessar esse sofrimento. Está escrito que ainda que os montes se transtornem no meio dos mares, nós não precisamos temer mal algum, porque é o Senhor quem despedaça o arco, quem quebra a lança, é o Senhor que faz cessar a guerra. E nós pedimos, ó Deus, que essa guerra cesse. Ó Senhor Todo-Poderoso, tantas lutas contra esse inimigo invisível, quantas famílias estão abatidas, quantas pessoas estão em profundo sofrimento, e nós pedimos que olhes para nós,
que estendas as mãos para nos socorrer, ó Deus, de forma poderosa e absoluta. Desta forma, Senhor, é que nós nos rendemos, nós nos entregamos a Ti mais uma vez, na dependência do Senhor, para que sejamos abençoados, e nós sabemos que em breve receberemos, ó Pai, o consolo através da Tua palavra, o fortalecimento das nossas almas. Por isso, Senhor, nesta hora, nós nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos, com nossos ouvidos abertos, Senhor, também, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nosso respeito. Ó Deus, ordena a bênção sobre as nossas vidas, nós Te pedimos nesta hora. Senhor Todo-Poderoso, neste momento nós pedimos, ó Pai, sobre a vida financeira de cada família. Senhor, que as necessidades serão supridas. Nós bem sabemos que o Senhor disse certa vez: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu abrirei a janela dos céus, derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E nós sabemos, ó Deus, que como nunca, esse é o tempo da prova do Senhor. Esse é o tempo, ó Deus, em que nós veremos a Tua glória brilhar na vida de cada um. É o tempo, ó Deus, do Teu povo ser conduzido em vitória, em meio a tantas e tantas dificuldades. Senhor, nós também consagramos nesta hora todos os dízimos e ofertas para a Tua obra, para a expansão do Teu reino, e que a bênção que advém desta promessa recaia sobre cada coração, sobre cada família, em forma de bênçãos, suprindo, meu Deus, dando direção, preparando novas oportunidades, abrindo os caminhos para que o Teu povo continue essa marcha em direção à vitória. Que assim seja, Senhor. É o nosso pedido nesta hora, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Meus irmãos, Deus nos abençoe, que a graça de Deus esteja sobre nós abundantemente, e tenhamos mais uma semana de paz, de bênção e dependência do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém, amém. Fica com a palavra de Deus, agora que o Senhor trará aos nossos corações. Olá, meus irmãos, que a paz esteja convosco. Amém? Nós vamos agora meditar nas palavras de Jesus Cristo, na palavra de Deus, nos evangelhos. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 14 ao versículo 20. Esse é o texto para a nossa meditação. Se você está participando desse culto pela manhã, um bom dia para você e que você tenha um bom almoço, uma boa tarde na presença de Deus, junto com as pessoas que você ama. Se você está participando à noite, espero que tenha tido um bom domingo e sabendo que o dia ainda não acabou, porque Deus ainda tem muito a falar aos nossos corações. Amém? Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 20, mas antes disso, vamos orar. Coloque o seu pedido diante de Deus, para que Ele fale com você por meio da sua palavra. Feche seus olhos, oremos a Ele. Senhor Deus, nós oramos a Ti nesse domingo que o Senhor nos deu e pedimos que a Sua palavra possa vivificar a nossa vida, possa trazer alívio às nossas almas, consolação, exortação. Ó Pai amado, a Sua palavra é viva e eficaz, como bem disse o apóstolo, e é por isso que nós nos curvamos diante dela e esperamos ansiosamente que fale conosco. Assim nós sabemos que será, porque oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas capítulo 4, versículo 14 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante da leitura de uma parte importantíssima do Evangelho de Jesus Cristo. A leitura que nós acabamos de ouvir descreve o momento em que Jesus ele entra na sinagoga, lhe é dado um livro, o livro de Isaías, e ele abre exatamente em Isaías capítulo 61. E naquele sábado, na sinagoga, Jesus, como era de seu costume, está ali participando e ele se levanta a fazer a sua leitura. E essa leitura ela é dirigida àquelas pessoas que estavam ali em Nazaré, na sinagoga, ou seja, pessoas que de algum modo já o conheciam. E Jesus escolhe Isaías, capítulo 61, para ler para aquelas pessoas. Mas mais do que isso, Isaías 61 define a missão de Jesus Cristo. O texto de Isaías falava sobre alguns temas que eram muito comuns naquele tempo de Jesus. Isaías falava nesse capítulo sobre pobres, sobre presos, sobre cegos e sobre oprimidos. E o texto escolhido representava muito mesmo, fielmente, a situação daquelas pessoas no tempo de Jesus Cristo. Aquele povo que convivia com Jesus em Nazaré era um povo marcado principalmente por dois tipos de opressão. Era um povo oprimido. Era um povo que precisava ouvir uma palavra de libertação. E a opressão desse povo se dava de duas maneiras, política e religiosa. Num primeiro momento, o cativeiro da religião oficial era mantido pelas autoridades religiosas, e isso aprisionava as pessoas. O cativeiro da política era o cativeiro de Herodes, que era apoiado pelo Império Romano e mantinha um sistema sofisticado de exploração e repressão daquelas pessoas. Por causa disso, e Jesus bem sabia, aquele povo vivia uma vida excluída e uma vida sem lugar. E essa situação que esse povo vivia, marginalizado, excluído, oprimido pelas autoridades religiosas e políticas, era o oposto do que Deus sonhou para todos nós. Nós sabemos que Deus nunca sonhou que o seu povo fosse escravo, que o seu povo fosse oprimido, que o seu povo sofresse repressão, mas Deus ele sempre teve no coração o sonho de fraternidade entre os povos, entre as pessoas e entre o seu próprio povo. E é a esse povo que Deus havia sonhado com coisas boas, com liberdade, com libertação. É a esse povo que está oprimido que Jesus se dirige, lendo Isaías na sinagoga. Pois bem, diante dessa situação, Jesus não se manteve neutro. Jesus ele escolheu um lado, e o lado que ele escolheu foi o lado de Deus. Jesus ele tomou posição em defesa da vida e definiu, como nós vimos, a sua missão da seguinte maneira. Olha o que ele disse ao povo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar um ano da graça da parte do Senhor. Ah, que notícia maravilhosa! Você já pensou estar naquela situação? Oprimido, preso, destituído de qualquer possibilidade de participação, seja no templo, seja a participação religiosa, mas também na participação da vida política, da vida civil. E de repente você recebe
da parte de Deus essa mensagem, e que mensagem maravilhosa: eu vim trazer liberdade aos oprimidos, eu vim restituir a liberdade àqueles que estão presos, eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas que notícia maravilhosa que Jesus deu àquelas pessoas: notícias de libertação, notícias de graça, notícias de liberdade. Jesus, ele lê o texto do profeta, mas ele faz algo muito interessante, algo que ele sempre fazia. Ele lê o texto que Isaías havia escrito muito tempo atrás, lá no capítulo 61, e ele atualiza o texto de Isaías. O que significa atualizar? Em outras palavras, Jesus, ele liga o texto de Isaías à vida do povo. Observa que no versículo 21, que nós não lemos, mas no versículo 21 Jesus diz assim: hoje se cumpriu toda a escritura no ouvido de vocês. Ou seja, Jesus, ele diz que veio para libertar os oprimidos, para retirar a opressão daqueles que eram oprimidos. Jesus veio declarar o ano aceitável de Jesus Cristo, ou seja, um ano aceitável da graça de Deus. E no versículo 21, ele olhando para aquelas pessoas, ele diz assim: hoje se cumpriu toda a escritura no ouvido de vocês. Foi neste momento que Jesus ligou a Bíblia com a vida das pessoas. Mas talvez o mais curioso aqui é que foi nesse momento que as coisas começaram a não dar muito certo. Em outras palavras, as pessoas estavam ouvindo Jesus falar, e quando Jesus leu o profeta Isaías e ele fecha o pergaminho e diz: hoje se cumpriu essa profecia no ouvido de vocês. Quando Jesus liga a profecia de Isaías à vida real daquelas pessoas, foi nesse momento que uma forte reação de descrédito começou a acontecer. Logo em seguida, as pessoas ouviram isso e disseram: mas esse não é o filho de José? E a Bíblia completa dizendo que a partir daí as pessoas não quiseram mais saber dele. Jesus ainda reage. Se você continuar lendo o texto, Jesus, ele reage a essa descrença das pessoas. Quando as pessoas começam a dizer: mas esse camarada aí, ele está dizendo que ele é o cumprimento da profecia de Deus, mas ele não é filho de José? Jesus ainda tenta usar alguns argumentos, ele usa alguns ditados populares. Por exemplo, ele chega para as pessoas e diz assim que o profeta não tem honra na sua própria casa. E Jesus usa ainda mais dois argumentos bíblicos, duas passagens bíblicas a respeito de Elias e Eliseu, e você pode ler logo depois. Mas apesar de ter reagido dessa maneira e ter dito assim às pessoas: calma, deixa eu explicar o que está acontecendo, a Bíblia diz que nada adiantou. Foram exatamente as passagens da Bíblia em Elias e Eliseu, as histórias de Elias e Eliseu, que foram trazidas por Jesus, que provocaram uma raiva ainda maior naquelas pessoas. Nos versículos 28 a 30, e você pode acompanhar depois comigo, aquelas pessoas de Nazaré, que tinham recebido, como eu disse, uma mensagem tão maravilhosa, uma mensagem tão libertadora, elas chegam ao ponto de quase matar Jesus. Olha isso. No versículo 28 ao 30, aquelas pessoas haviam recebido uma mensagem da parte de Deus, de que elas seriam libertas, de que elas seriam salvas. Aquelas pessoas deveriam estar atônitas, cheias de felicidade, não é mesmo? Mas nos versículos 28 a 30, nós vemos a reação daquelas pessoas. E elas, inclusive, intentaram contra a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, ele continua a sua missão, com toda a calma que lhe é característica, e Jesus continua no caminho. Isso mostra que a raiva dos outros não conseguem desviar Jesus do seu caminho. E esse caminho é a sua missão.
E essa missão, meus irmãos, é a missão de trazer vida a todo aquele que está morto. É de trazer libertação a todo aquele que está oprimido e de trazer justiça a todos os excluídos. Foi isso que ele disse acerca de si mesmo, como nós lemos ali naquele sábado na sinagoga. E é isso também que ele continua nos dizendo nos dias de hoje. E que mensagem maravilhosa, e que palavra maravilhosa é essa, quando Jesus vem até nós e nos dá vida, nos dá libertação e nos dá abundância aqui na terra, como ele mesmo prometeu. Eu participei, certa vez, há um tempo atrás, de uma aula que tinha como título Jesus e os Excluídos. Então, foi feita uma lista de pessoas que eram vistas como excluídas por todos nós ali que estávamos participando daquela aula. Então o título da aula era Jesus e os Excluídos, e uma das tarefas que nós tínhamos de fazer ali em grupo era identificar nos dias de hoje aquelas pessoas que não encontram lugar, aquelas pessoas que são excluídas pela sociedade em suas mais diversas esferas. E eu resumi aqui, para passar para os irmãos, não toda a lista, porque eu não me lembro exatamente, mas uma grande parte que nós chegamos. Então nós chegamos nos seguintes excluídos: os moradores de rua, os menores abandonados, a mãe solteira, os migrantes, as pessoas sem moradia, os homossexuais, os doentes, os encarcerados, aquelas pessoas presas ao vício da droga, aos desempregados, as pessoas sem acesso a uma boa educação, a possibilidade de saúde e assim por diante. Essa é uma lista incompleta. É bem provável que você consiga identificar na nossa sociedade ainda muitos tipos de pessoas que sofrem exclusões de diversas maneiras. Mas esses nomes aqui, essa lista, é um resumo do que nós chegamos lá naquela aula que, como eu disse para os irmãos, eu estava participando. Depois de fazermos essa lista, o professor, o moderador, ele propôs um outro exercício. Nós deveríamos olhar para a Bíblia Sagrada, principalmente para os evangelhos, e identificar quem eram os excluídos no tempo de Jesus. E mais do que isso, além de identificarmos os excluídos na época de Jesus, nós tínhamos de refletir como que Jesus tratou essas pessoas, ou como que Jesus se dirigiu a elas. Deu para entender o exercício? Primeiro tínhamos de identificar a exclusão que havia nos dias de hoje. Depois a exclusão nos tempos de Jesus. E fazer uma reflexão acerca de como Jesus agia, quais eram as atitudes de Jesus frente a essas pessoas que eram excluídas. E a pergunta que terminou aquelas aulas, foram algumas aulas, não podia ser outra. Nós levamos uma pergunta pessoal, que era a seguinte: será que nós imitamos a Jesus Cristo de fato? Meus irmãos, no tempo de Jesus, muitas pessoas eram excluídas. Muitos eram os excluídos. Como nós já vimos, a lista dos excluídos é uma lista muito grande. E a lista que nós chegamos sobre os excluídos nos tempos de Jesus falava principalmente sobre um grupo de pessoas. E eu gostaria de trazer para os irmãos essa lista que nós chegamos. Em primeiro lugar, nos tempos de Jesus, havia aquelas pessoas que eram chamadas de imorais. Quem eram os imorais? Eram principalmente as prostitutas e os pecadores. Essas pessoas eram excluídas do convívio político e do convívio religioso, porque eram consideradas imorais, sem nenhuma chance de recuperação e muito menos de serem alvos do amor e da misericórdia de Deus.
O segundo grupo ali que nós identificamos eram os hereges. Quem eram os hereges? Os pagãos e também os samaritanos. Também havia os impuros. Quem eram os impuros? Eram aqueles que eram excluídos porque tinham doenças como a lepra, mas também porque eram considerados possessos de demônios. Essas pessoas eram impuras, não podiam participar da vida comunitária. Também havia na época de Jesus os marginalizados. Olha só, que eram as mulheres, as crianças e os doentes. Essas pessoas eram deixadas à margem, não tinham nenhum tipo de privilégio em relação à vida também comunitária. Havia também os colaboradores do Império Romano. Os irmãos se lembram que o povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano. Sem dúvida, nós vemos na Bíblia e na história que eles gozavam de uma certa liberdade de culto e de prática. Mas fato é de que eram obrigados a se submeterem ao governo do Império Romano, por exemplo, pagando impostos e, vez ou outra, sendo também oprimidos. E havia aqueles publicanos e os soldados que faziam parte daquele povo judeu, mas que colaboravam com o domínio do Império Romano. Então os publicanos e os soldados eram frequentemente excluídos também da vida comunitária naqueles tempos de Jesus. E por fim, nós identificamos na Bíblia o último grupo que era alvo da exclusão, que são os pobres, que era basicamente o povo da terra e os pobres que viviam naquele tempo e que não tinham nenhum poder. Portanto, essa é a lista. E é para essas pessoas que Jesus dedica a sua vida. Isso é tão lindo. Porque quando nós estávamos fazendo esse exercício de identificar os excluídos, nós chegamos à conclusão de que no tempo de Jesus havia esses excluídos, e é exatamente a esse grupo de pessoas, os imorais, os hereges, os impuros, aqueles marginalizados por serem mulheres, crianças e doentes, são aqueles chamados de colaboradores do Império Romano, os pobres. É a esses grupos que Jesus Cristo dedica a sua vida e a sua missão. Em Mateus, no capítulo 21, versículo 32, Jesus ele se oferece ao primeiro grupo excluído, que são as prostitutas e os pecadores. Como Jesus tratava essas pessoas? Como Jesus se aproximava delas? E será que Jesus se aproximava ou Jesus se afastava das pessoas que eram excluídas daquele tempo? Em Mateus 21, 32, Jesus diz assim: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Jesus está falando a judeus, a pessoas que se consideravam filhos e filhas de Abraão, justificadas pelas próprias obras. Jesus diz assim a elas: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, ou seja, aquele grupo excluído, vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Ou seja, aquele primeiro grupo que nós identificamos como excluídos, os imorais, recebem de Jesus Cristo a graça de crer no seu santo nome. E mais do que isso, Jesus os coloca num patamar superior àqueles que eram considerados os filhos da aliança, os judeus. Jesus diz assim: em verdade vos digo que esses pecadores, esses que são considerados imorais, as prostitutas e os publicanos, vos precedem no reino de Deus. Ou seja, eles vêm antes de vocês no reino de Deus e têm um lugar de maior destaque do que vocês têm no reino de Deus. Por quê? Porque João Batista veio trazendo a mensagem do Evangelho e aquelas pessoas não creram, mas os publicanos e as meretrizes
creram e por isso são bem-aventurados. O outro grupo que nós identificamos de excluídos no tempo da Bíblia são os pagãos e os samaritanos. E é interessante como que os pagãos e os samaritanos eram também feitos filhos de Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vemos, por exemplo, em Lucas 17:16, que o texto diz o seguinte: um deles prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Olha que coisa linda. O que acontece aqui? Jesus aceitou a adoração de um impuro, de um samaritano. Esse prostrou-se com o rosto em terra e o agradeceu. E o texto diz, lá em Lucas, que este era samaritano. O samaritano que era excluído, que era visto como um povo inferior, que era alvo de preconceito, de racismo pelo povo judeu. Esse Jesus, judeu, que traz a palavra boa de Deus, que traz a notícia maravilhosa da libertação da opressão, da restauração, da restituição de toda a opressão. Esse Jesus, ele é agradecido pelo samaritano, porque o samaritano encontra nele a paz que tanto procurava. Em Mateus 8, versículo 2, há o encontro de Jesus com uma pessoa que era considerada impura, com um leproso. O leproso era excluído completamente da sociedade. O leproso não podia participar da vida comunitária, do culto público. Para os irmãos terem uma ideia, o leproso ele era responsável por avisar as outras pessoas de que ele era impuro. Então, enquanto ele estava andando na rua e eles eram isolados, fisicamente mesmo, ficavam em espécies de cantões das cidades, como se fossem quase que alguns campos de concentração. Quando alguém saudável se aproximava deles, eles tinham que gritar: aqui tem um leproso, aqui tem um leproso. Imagine que situação é essa, meus irmãos. Mas Jesus tem um encontro com o leproso. Oh, Jesus é maravilhoso. Mateus 8, versículo 2 diz assim: e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, purifica-me. Olha o pedido desse homem. Senhor, se quiseres, purifica-me. E Jesus, estendendo-lhe a mão, tocou-lhe. Jesus tocou no leproso, dizendo: quero, fica limpo. E o que aconteceu? Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Bendito seja o nosso Deus. Aos marginalizados, como as mulheres, as crianças e os doentes, meus irmãos, Jesus também é o Senhor deles. Jesus foi seguido, ajudado e adorado pelas mulheres. Jesus aceitou as crianças que eram deixadas de lado pelos seus próprios discípulos, e aos doentes ele ofereceu a saúde que vem da parte de Deus. Os publicanos e os soldados, um outro grupo de excluídos, contrariando tudo o que era esperado, também foram transformados por Jesus Cristo. É só nos lembrarmos, por exemplo, da história de Zaqueu, do escândalo que foi aquela história de Zaqueu. Porque quando Jesus vai comer na casa de Zaqueu, as pessoas ficam escandalizadas, completamente escandalizadas. Mas a salvação chega naquela casa, porque aquele homem que tinha enriquecido às custas da opressão, ele se levanta da mesa num determinado momento e diz assim: eu restituirei aquele a quem eu defraudei. Eu restituirei 4 vezes mais, se por acaso eu tenha roubado de alguém. E Jesus se levanta no meio daquele povo pecador e diz: hoje chegou salvação a essa casa. E por fim,
O grupo de excluídos que nós identificamos na Bíblia são os pobres. São aqueles que são deixados de lado pelas injustiças. São aqueles que não tinham poder. E são aqueles que justamente encontram no Jesus dos excluídos a esperança de dias melhores. E eu gostaria de ler com os irmãos agora, se possível você pegue a sua Bíblia, Lucas, capítulo 6, versículo 20 ao versículo 23. O texto diz o seguinte: Então, olhando ele, Jesus, para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos, diz o Senhor no versículo 23, naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Jesus pega esse último grupo de excluídos, que são os pobres, os marginalizados, principalmente pelas condições econômicas e sociais, e Jesus os compara aos profetas. E Jesus diz: o reino de Deus é seu. O reino de Deus é de vocês. E quando vos injuriarem e quando vos excluírem dos processos, quando fecharem as portas dos hospitais particulares a vocês, quando fecharem as portas dos bons colégios particulares, das universidades públicas, quando eles acharem que vocês são indignos, regozijai-vos, porque do mesmo modo como praticam injustiça contra vós, praticaram injustiça contra os profetas que vieram antes de vocês. Meus irmãos, esse é o Jesus dos excluídos. Ele não é o Jesus dos poderosos e daqueles que já estão incluídos. Porque o próprio Jesus disse assim certa vez: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam, mas eu vim para os doentes, porque esses necessitam de socorro. Esse é o Jesus da Bíblia. É o Jesus dos excluídos. É o Jesus que disse que veio para procurar e salvar o que estava perdido. E o reino de Deus, meus irmãos, não é para alguns, não é para alguns poucos, mas o reino de Deus está aberto a todas as pessoas, e inclusive aberto para você. O reino de Deus, ele não é exclusivo, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas o reino de Deus está com as portas abertas, esperando para que você também faça parte dele. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser excluído desse reino. Mulher, você que está me ouvindo, saiba que o reino de Deus é também para você. O reino de Deus é também para o seu marido. Mulher, o reino de Deus também é para o seu filho que está no caminho errado. Saiba que o reino de Deus, ele também veio para o seu esposo que está preso e que necessita tanto ter uma vida transformada. Homem que está me ouvindo nesse domingo, o reino de Deus veio até você. Você que está desempregado, que está cabisbaixo, que está envergonhado com a sua situação. O reino de Deus hoje está aberto para você, porque Jesus disse: eu vim para aqueles que precisam, eu não vim para aqueles que têm todas as coisas, mas eu vim para aqueles que estão doentes, que estão com a autoestima baixa, aqueles que são marginalizados, aqueles que são excluídos por um sistema injusto, seja ele religioso ou político. Eu vim, Jesus disse, para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus
ele denuncia, meus irmãos, as divisões injustas. Jesus, ele abre espaço para uma nova convivência. E essa nova convivência aqui agora é regida pelos novos valores da verdade, da justiça e do amor. E para concluir essa nossa mensagem, eu gostaria que você pensasse no seguinte: se Jesus veio para acabar com as divisões e as exclusões, essa também deve ser a nossa opção. Porque Tiago vai dizer que aquele que quiser ser amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Ou vice-versa, nós podemos entender o texto como ele está escrito, porque aquele que quiser ser amigo de Deus, amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em outras palavras, isso significa que se nós quisermos seguir os padrões desse mundo, provavelmente nos constituiremos inimigos de Deus. Mas se nós ficarmos próximos de Deus, nós seremos inimigos dos valores que regem esse mundo. E os valores do reino de Deus são valores diferentes. São valores da justiça, da solidariedade e do amor ao próximo. E a opção de Jesus é clara, não é, meus irmãos? E o seu apelo também. Jesus diz assim: não é possível ser amigo de Deus e apoiar sistemas que marginalizam e excluem tanta gente. Meus queridos, que o Jesus dos excluídos, que nos abraçou e que nos trouxe a comunhão do Pai, também possa ser o Jesus que por meio de nós se aproxime das outras pessoas. Que na medida do possível nós denunciemos os sistemas políticos, civis e religiosos que excluem as pessoas da presença de Deus. Porque nós nos lembramos daquilo que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 4, versículo 14, que foi o texto que nós lemos no início. Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, no versículo 18, pelo que me enviou para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê a graça de reconhecer em Jesus Cristo o Jesus dos excluídos, o Jesus que deu a sua vida em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Que a sua graça esteja com todos nós e com a sua igreja para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Coloque a mão agora sobre o seu coração e receba a bênção apostólica. Pai amado, eu oro agradecido pela sua palavra. Também oro por aqueles irmãos e irmãs que neste momento reconhecem que precisam de ti. Eu oro para que o Senhor perdoe os seus pecados, que os faça novas criaturas, que a sua graça entre nos seus corações e que eles tenham uma vida abundante na sua presença.
E agora nós nos despedimos em graça. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, que habita em nós, em cada crente, em cada filho seu, nos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.